Bem-vindos! Hoje vamos explorar um trecho fascinante dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, conforme registrado no Evangelho de Mateus. Neste vídeo, mergulharemos nas instruções de Jesus aos apóstolos antes de sua missão, descobrindo os princípios atemporais que podem nos guiar em nossa jornada de fé e serviço. Vamos explorar juntos o significado por trás das palavras de Jesus e como essas instruções ainda ressoam em nossas vidas hoje. Então, prepare-se para uma jornada espiritual enquanto mergulhamos nas palavras e ensinamentos do nosso Salvador. As instruções aos 12 apóstolos. As orientações de Jesus para os apóstolos antes de sua missão servem como um momento crucial para Mateus introduzir a segunda seção principal dos ensinamentos de Jesus, o doador da nova lei para o novo reino. Mateus percebe essa passagem como uma seção distinta do ensino de Jesus, como fica evidente pela frase final encontrada em Mateus 11:1, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos. Diretrizes para a missão. Mateus é o único a registrar que essa missão específica estava restrita às ovelhas perdidas da casa de Israel, enquanto gentios e samaritanos eram evitados neste momento. Embora Mateus tenha mencionado alguns encontros com gentios, ele antecipa que a principal expansão para as nações ocorrerá após a ressurreição de Jesus. Esse interesse exclusivo pelo povo judeu reflete o programa teológico de Mateus. Além disso, somente Mateus menciona a proclamação que os apóstolos deveriam fazer: é chegado o reino dos céus, a mesma mensagem que Jesus pregara no início de seu ministério público. Os discípulos deveriam continuar essa obra. Jesus também instrui os apóstolos a curarem os doentes, ressuscitarem os mortos, purificarem os leprosos e realizarem exorcismos, assim como ele havia feito. Jesus já lhes concederá autoridade para isso. Provisões para a missão. Marcos e Lucas apresentam essencialmente as mesmas instruções para os apóstolos, como as que são descritas aqui. Os apóstolos são instruídos por Jesus a não levarem mais do que as roupas que estão vestindo quando forem em missão. Essa orientação é fundamentada no princípio de que receberam de graça e, portanto, devem oferecer o Evangelho sem cobrar nada em troca. Isso contrasta com a atitude de Simão, que pensava que o poder de Deus poderia ser comprado e vendido. Entretanto, essa instrução não significa que Jesus deseje que seus missionários negligenciem suas próprias necessidades. Paulo e seu grupo, por exemplo, buscaram atender suas necessidades enquanto estavam em missão. A chave para entender isso está na urgência da colheita mencionada por Jesus. A seara é grande, e os trabalhadores são urgentemente necessários para colhê-la. Portanto, os apóstolos são enviados às pressas, sem preparação prévia, devido à urgência da missão. É importante ressaltar que essa instrução se refere à pureza em relação à moralidade e ao motivo. Os cristãos não devem ser simplórios, mas também não devem ser astutos. Ingenuidade não é um atributo nem uma vantagem cristã. Instruções para lidar com perseguições. É crucial que os discípulos estejam preparados para enfrentar perseguições e oposições em sua jornada de fé. Jesus adverte os discípulos a não se lançarem imprudentemente em situações perigosas, mas a agirem com astúcia para evitar conflitos desnecessários. Mesmo Jesus, em sua própria vida, evitava confrontos desnecessários e se retirava quando confrontado pelos inimigos. O ensinamento de Jesus sobre a bem-aventurança daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça destaca a importância de discernir entre enfrentar perseguições justas e evitar problemas por imprudência. É inevitável que as perseguições venham, como aconteceu com o próprio Mestre, que enfrentou açoites nas sinagogas e entre os gentios. A menção de sinagogas e gentios por Mateus reflete sua preocupação recorrente com a relação entre judeus e gentios. Isso sugere que, na época em que Mateus escreveu, a divisão entre os judeus e a nova comunidade cristã já estava bem estabelecida. As instruções de Jesus prenunciam o ministério posterior da Igreja de evangelizar todas as nações, embora inicialmente tenha sido ordenado aos apóstolos evitar o contato com os gentios durante essa missão específica. Como resultado, tanto os discípulos quanto Jesus enfrentaram julgamento negativo tanto dos judeus quanto dos gentios. Testemunho provido pelo Espírito Santo. Nos momentos de julgamento diante de autoridades religiosas e civis, Jesus instrui os crentes a não se preocuparem com o que responder, pois é o Espírito de seu Pai que fala por meio deles.
Esses julgamentos não são apenas oportunidades para se defender, mas também para dar testemunho de sua fé. Essas palavras de Jesus destacam a confiança dos crentes no poder e na orientação do Espírito Santo, que capacitam e fortalecem seu testemunho em tempos de adversidade. Inevitabilidade da rejeição. Os versículos de 21 a 25 fornecem um material único encontrado principalmente em Mateus. A ideia de separar os verdadeiramente justos daqueles que se recusam a ouvir ou experimentar o Evangelho é de grande interesse para Mateus, refletindo em outros trechos de seu Evangelho. Jesus emprega a linguagem usada por Miqueias, que descreve a divisão na sociedade israelita. Surpreendentemente, os inimigos do crente podem ser encontrados até mesmo dentro de sua própria casa. A perseguição é consequência da ofensa que o nome de Jesus causa, como vemos em Mateus 10, 22. Isso nos lembra das palavras dos apóstolos quando, em uma perseguição posterior, foram açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Eles se alegraram por considerarem-se dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. A salvação exige que os discípulos resistam firmemente à rejeição, mesmo que venha de seus próprios familiares. Jesus adverte que a salvação só será alcançada por aqueles que perseverarem pacientemente. A resposta adequada à perseguição é mudar-se para outra cidade, conforme indicado em Mateus 10, 23. A igreja primitiva desaprovava o heroísmo impróprio, considerando os mártires voluntários como arrogantes. Eles acreditavam que haveria oportunidades suficientes para testemunhar em tempos de perigo. A morte não faz o mártir, ela revela o mártir, como disse Dan Beller. Martírio significa testemunho, e testemunhar com o próprio sangue é considerado um dom, uma coroa concedida apenas por Deus. É o testemunho supremo. A menção das cidades de Israel em Mateus 10, 23 tem confundido alguns leitores. Alguns argumentam que a consumação final dos tempos, a segunda vinda, acontecerá antes que todas as cidades em Israel ouçam a mensagem. No entanto, esta não parece ser a intenção de Jesus no versículo 23. Mateus, ao escrever, sabia que essa não era a situação. Se fosse o caso, poderíamos nos perguntar por que ele não omitiu essa parte, em vez de ampliar um suposto erro de Jesus. Além disso, a expressão aquele que perseverar até o fim não se encaixaria se Jesus acreditasse que a consumação das últimas coisas estivesse prestes a acontecer. Também foi sugerido que a referência de Jesus à sua vinda no versículo 23 não está relacionada ao distante tempo do fim. Pelo contrário, Jesus está simplesmente incentivando os apóstolos a avançarem imediatamente com a missão, pois ele os seguirá e os alcançará na missão iminente. Isso se encaixa bem com o contexto da missão dos 72 discípulos, aos quais Jesus enviou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Nesse caso, Jesus estava usando o título Filho do Homem simplesmente como uma forma de se identificar, e não como uma referência a uma consumação iminente do novo reino, conforme descrito em Daniel 7, 13 e 14. Outros intérpretes sugerem que o cumprimento do tempo do fim ocorrerá em etapas. Por exemplo, a vinda do Filho do Homem pode ser equiparada à vinda do reino, referindo-se à destruição de Jerusalém em 70 d.C., um evento que cumpriria o julgamento prometido por Jesus no versículo 17. Nessa interpretação, a Igreja substitui o antigo Israel. Com a destruição de Jerusalém, o culto no templo desaparece, e o novo vinho necessariamente recebe novos odres. A Igreja primitiva entendia que o cumprimento escatológico se daria em fases, conforme evidenciado em Atos 2, 17 a 21, quando Pedro identificou os eventos do dia de Pentecostes como cumprimentos dos últimos dias profetizados por Joel. Jesus próprio reconheceu que alguns aspectos escatológicos seriam realizados parcialmente antes da consumação final das eras. Outra questão crucial surge ao identificar as cidades de Israel. Seriam elas as cidades ao longo do itinerário da missão original, todas as cidades judaicas na Terra Santa ou todas as cidades na Palestina e na diáspora com populações judaicas? Ou será que Israel se refere à igreja tanto judaica quanto cristã? Essa última sugestão se alinha bem com o comentário de Jesus no Evangelho de Marcos, mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações.
Se Jesus tinha em mente um conjunto mais amplo de cidades além daquele do itinerário da primeira missão apostólica, então fica claro que ele não considerava a consumação do tempo do fim como algo iminente após a primeira missão. Todas as opções mencionadas são, na melhor das hipóteses, tentativas de interpretar essa declaração de Jesus. Alguns de seus ensinamentos nunca foram destinados a serem desvendados completamente. A compreensão do tempo do fim é, no mínimo, arriscada. É suficiente dizer que Jesus instruiu os discípulos a prosseguirem prontamente com a missão iminente, confiando em Deus para o sustento, sendo cautelosos e até ousados diante do perigo, e reconhecendo que o discípulo não está acima do mestre. Aqueles que atentarem às advertências de Jesus, sendo humildes e obedientes, não serão pegos de surpresa quando confrontados com rejeição, ódio e perseguição. Pelo contrário, enfrentarão essas situações com coragem e perseverança, confiando na promessa de que Deus trará o reino por meio de Jesus. Testemunho corajoso. Não os temais é uma característica marcante da mensagem de Jesus, que enfatiza a provisão e a direção divina para sustentar o verdadeiro discípulo. Jesus exige que seus seguidores testemunhem corajosamente. A mensagem do reino, até então mantida em segredo por Jesus, agora deve ser proclamada decididamente diante de todos. No entanto, Jesus sanciona o medo em uma circunstância. O foco não deve estar nas pessoas que podem matar o discípulo, mas em Deus e em seu julgamento. As palavras dos discípulos devem agradar a Deus e não apenas evitar a ira das autoridades humanas. Essa escolha de submissão final a Deus coloca o cristão em oposição ao poder do Império Romano e, em última análise, significa que cada cristão deve de alguma forma contradizer a opinião popular, mesmo sob um governo benigno. Pedro e os outros apóstolos experimentaram isso, pois quando ameaçados pelas autoridades de Jerusalém declararam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No meio dessa admoestação sábia, Jesus oferece segurança e consolo, usando linguagem reminiscente do Sermão da Montanha. Os pardais eram pássaros pequenos, considerados alimento para os pobres. No entanto, Deus está ciente de cada um deles, e considerando que os discípulos são muito mais valiosos para Deus, Ele cuidará deles. Nenhum único fio de cabelo da cabeça de um discípulo cairá sem que o Pai perceba. Com base no grande medo e no grande consolo, o discípulo deve confessar Jesus diante das pessoas. O que o discípulo diz sobre Jesus tem um efeito supremo, pois Jesus o reconhecerá diante do meu Pai, que está nos céus. O oposto também é verdadeiro: negar Jesus resultará em maior rejeição do discípulo no céu. Lucas equipara a falha em testemunhar de Jesus diante das autoridades à blasfêmia contra o Espírito Santo. Espada e cruz. Jesus não ilude o discípulo quanto ao preço de segui-lo. A submissão a ele e ao Pai é vista pelos membros da família do discípulo como uma traição contra eles. Divisão e conflito surgem dentro das famílias em relação ao chamado radical ao discipulado. O amor de Deus deve ter primazia. Jesus descreve o discipulado em termos de morte. Alguns estudiosos insistem que Jesus não poderia ter previsto antecipadamente sua crucificação e, portanto, a referência à cruz deve ser uma interpretação cristã inserida nas palavras do Senhor. No entanto, essa não é uma conclusão necessária. Isso pressupõe que a profecia genuína é, na melhor das hipóteses, improvável. Não há dúvida de que Jesus observava ou tinha conhecimento das crucificações realizadas na Palestina pela ocupação romana. Ele sabia que, se não liderasse o povo em uma revolta militar, o que era popularmente esperado dos agentes do poder vigente naqueles dias, enfrentaria a ira das autoridades. Na Terra Santa, os romanos detinham o poder e a execução da pena de morte, portanto, a cruz não estava longe da mente de Jesus. A previsão de sua morte na cruz não era uma de suas previsões mais surpreendentes. O que é mais relevante aqui é o chamado para os discípulos segui-lo em uma vida sacrificial. A razão para essa exigência radical de discipulado é explicada a seguir. Ironicamente, aquele que busca preservar sua vida, acabará perdendo-a, enquanto aquele que sacrifica sua vida pelo reino a preservará. Como disse Jim Elliot, mártir missionário na América do Sul, bem-aventurado aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Recompensa. Jesus retoma o tema da aceitação ou rejeição do discípulo enquanto realiza sua missão.
Sua declaração fornece uma correspondência paralela que assegura que aqueles que recebem um profeta ou justo serão recompensados como profeta ou justo, respectivamente. Mateus inclui estas instruções não apenas porque os apóstolos as ouviram de Jesus, mas porque a igreja posteriormente precisava de encorajamento para ser generosa com os ministros itinerantes. Oferecer um copo de água fria era considerado parte essencial da hospitalidade no Oriente Próximo, um gesto para o qual não se esperava recompensa. No entanto, Jesus assegura aos discípulos que mesmo o menor esforço em promover a propagação das boas novas não ficará sem recompensa de forma alguma. Assim, nem os apóstolos nem aqueles que os apoiam precisam temer por suas vidas ou bem-estar enquanto testemunham corajosamente sobre Jesus neste mundo. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que vocês tenham encontrado inspiração e reflexão nas palavras de Jesus aos seus discípulos. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, buscando viver de acordo com a vontade de Deus e compartilhando seu amor e graça com o mundo ao nosso redor. Agradeço por assistir e convido você a continuar explorando a sabedoria e a verdade encontradas nas Escrituras Sagradas. Até a próxima vez, que a paz e a graça estejam sempre conosco. Até o próximo vídeo.